Boa noite a todos aqui presentes, a você que está em casa nos assistindo, sejam muito bem-vindos ao Centro GEOC. Semana iniciando, né? Hoje com a oportunidade de mais uma vez ouvir nosso irmão Eduardo Rezende, que já se faz presente aqui na nossa casa. Vamos iniciar então os nossos trabalhos com uma prece. Gostaria de iniciar com um Pai Nosso e logo em seguida a gente agradece a presença dos nossos benfeitores, né? E de toda a equipe espiritual que já está aqui presente desde antes mesmo que nós chegássemos aqui na casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor Deus, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em sua casa, para aprender mais um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar nessa caminhada chamada vida. Que possamos compreender cada palavra que dita, que possamos evoluir e que possamos sair daqui transformados, edificados com o que vai nos ser passado hoje. Agradecemos a presença de todo o corpo espiritual, agradecemos a mentora da casa, aqueles que estão à frente do trabalho do GEOC, agradecemos a presença de todos aqui, pedimos em prol do lar de cada um, em prol daqueles que em casa ficou, que todos sejam alcançados pela divina misericórdia de Deus. E damos por aberto mais um trabalho que se inicia. Que assim seja. Então vamos nessa noite receber o nosso palestrante Eduardo Rezende, que hoje está com um tema... O jugo, esse eu vou até sentar ali, porque eu já comecei a apanhar só com o nome do tema. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, gente? Uma boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados e desencarnados. Uma boa noite a todos também que nos acompanham via internet. Que esse Mestre Jesus do jugo leve possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Como abençoa toda a vida, né? Desde lá do início da terra, Jesus sempre tem nos abençoado. Mas, enfim, a gente inicia hoje a nossa palestra, a nossa conversa sobre esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 6, o Cristo Consolador. Muitos de nós chegamos aqui hoje cansados do trabalho, trabalhamos o dia e estamos cansados fisicamente falando. Mas muitos de nós também chegamos hoje com as nossas almas cansadas, diante os testes, diante as lições, diante as dificuldades enfrentadas no dia a dia. E lá no livro Universo e Vida, tem uma passagem que foi do Blaise Pascal. Pascal, eu não sei se todos sabem, mas Pascal foi um dos espíritos que ajudou na codificação da doutrina espírita. A gente tem mensagem do Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Universo e Vida, o Pascal, em 9 de abril de 1920, está no Reformador essa mensagem, se não me falha a memória, ele diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Essas palavras, elas são de Jesus, do Cristo. E se nós carregarmos a nossa cruz aqui no campo terreno, com paciência, com resignação, nós seremos dignos de habitar esse planeta Terra que está rumo à constelação de Hércules. E quando lá chegar,
a terra ela não será mais iluminada pelo sol, na alternância do dia e da noite, mas ela será iluminada pelos nossos próprios espíritos, que despojados dos andrajos do crime, da maldade, nós já teremos acendido essa luz, e a nossa luz é que iluminará esse planeta Terra. Essas palavras são de Blaise Pascal. E Jesus, ele, quando aqui esteve, que desde que Jesus nasceu até o momento da sua crucificação, Jesus ele tem nos ensinou nas suas atitudes, nos ensinou pelas suas parábolas, e diante a caminhada da humanidade, ele continua nos ensinando através daqueles que seguiram o Mestre Jesus. Planeta Terra, acho que todos estão aí acompanhando, estamos passando por um momento muito delicado. A turbulência do ser humano, ainda voltados para o espírito belicoso, faz com que se surja guerras, rumores de guerras. E a Terra nunca precisou tanto das nossas orações como ela está precisando nos dias de hoje. E para nós sentirmos mais leves, porque não é fácil nesse planeta de provas e expiações, ainda somos testados no íntimo da nossa alma, principalmente, nós precisamos acendermos a nossa fé interior. A fé, ela é o catalisador que nos conecta com Deus, nos conecta com o Pai. E Jesus, ele traz inúmeros ensinos, como nós acendemos essa fé. Não tem como falar de doutrina espírita sem falar do principal personagem, que é Jesus, o Cristo. E nós voltamos lá na época de Jesus, quando aqui ele estava, e tem alguns dos seus ensinamentos que nos faz refletirmos como que nós acendemos essa fé para nós nos sentirmos mais leves. Nós lembramos lá do cego de Jericó, quando o cego de Jericó, que não enxergava há vários anos, ele se aproxima de Jesus e através da tua fé ele pede que Jesus o cure. Então ele enfrenta aquela multidão que sempre estava ao lado de Jesus e Jesus cura o cego de Jericó. E Jesus diz a ele: a tua fé te curou. Então aquele cego que carregava esse fardo, desde criança, a partir dali ele conseguiu voltar a enxergar novamente, porque ele teve fé. Nós temos também o paralítico de Cafarnaum, quando Jesus estava dentro de uma casa, e esse paralítico, algumas pessoas carregavam ele como se fosse em cima de uma cama, e ali a multidão, mais uma vez, atrapalhando a chegada, e o paralítico ele tinha muita fé que ele seria curado, porque ele carregava aquele peso já há vários anos da paralisia, e ali ele não consegue alcançar Jesus, mas ele conversa com o pessoal que o ajude, e eles dão um jeitinho lá, e eles desterram o local onde Jesus estava, e eles descem o paralítico pelo telhado, e ali aquele paralítico também, ele é curado. E Jesus diz: a tua fé te curou. A fé do paralítico e a fé daquelas pessoas que estiveram do lado dele, que o ajudaram a chegar até Jesus. Mais um exemplo desse de fé é quando Jesus ele vai à casa de Jairo, porque Jairo tinha uma filha. Jairo era ali um sacerdote também, Ele convivia ali com Caifás, com o pessoal do Sinédrio, e ele era bem conceituado. Mas a sua filha, de mais ou menos 12 anos, eis que ela está doente, está passando mal. E ele busca Jesus para que Jesus curasse a sua filha. E quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, eis que acontece um atraso, porque na multidão que acompanhava Jesus, aquela mulher que sangrava há mais ou menos 12 anos, ela também busca o Cristo,
para que pudesse ser curada. E ali, com muita dificuldade, aquela mulher consegue tocar as vestes de Jesus. Jesus diz o seguinte: opa, de mim saiu uma virtude. E ali aquela mulher que sangrava há mais de 12 anos, ela é curada. Ela sentia o peso daquela dificuldade, daquela doença, mas ela teve fé e ela conseguiu ser curada através da sua fé. E ali Jesus atrasa um pouco e as pessoas que estavam na casa de Jairo vêm correndo para encontrar Jesus. E Jairo, desesperado, Jesus dizia a ele o seguinte: tenha fé, meu irmão, tenha fé. E Jairo, desesperado, porque sua filha estava quase desencarnando, e eis que as pessoas alcançam Jesus e Jairo e dizem: olha, a sua filha desencarnou. E Jairo se desespera, mas Jesus diz: tenha fé. E eles chegam à casa de Jairo, e ali Jesus pede para que as pessoas elas saiam do quarto, que fique só a família. E Jesus diz mais ou menos assim, que eu não sei falar em aramaico, né, gente? É talitá cumi, seria: levanta-te, menina. E ali a menina levanta e senta na cama. Então Jesus diz para todos que a fé também curou aquela menina. São passagens do Cristo que mostra que nós temos que termos fé nesse Jesus. Porque só o Cristo, como diz os nossos irmãos de outras religiões, é que pode nos salvar. Claro que Jesus, ele veio, ele encarnou depois de ter se preparado há mais de 1000 anos. A paixão do Cristo que todos nós conhecemos, fisicamente falando, o sofrimento que Jesus enfrentou quando ele estava ali antecipando a crucificação, não chega nem perto do sofrimento que Jesus enfrentou quando ele se preparava para encarnar aqui na terra. Porque um espírito da hierarquia de Jesus, que já se encontra no formato todo de luz, imagina só, para ele minimizar, para ele conseguir se ajustar, se adequar para descer aqui nessa psicosfera negra que ainda é esse planeta de provas e expiações. Mas Jesus desceu, Jesus veio, ele renunciou o seu mundo, o seu trono no mundo espiritual, e aqui veio nos ensinar. E desde a manjedoura até o Gólgota, Jesus ensina que a caminhada ela não é fácil. A caminhada no mundo de provas e expiações é sempre em encontro com lições, é encontro com dificuldades. Lembrando que essas dificuldades, elas caem para a gente, elas chegam como lições abençoadas do Criador, que é Deus, nosso Pai. Todos nós estamos matriculados na faculdade do cristianismo. Nós temos as faculdades, né? Quem fez curso superior sabe que nós temos as grades das disciplinas. E nós temos também as grades das disciplinas na faculdade do cristianismo. Só que as disciplinas que nós temos nas grades da faculdade do cristianismo é a disciplina do orgulho, a disciplina do egoísmo, a disciplina da vaidade, a disciplina do ciúme, a disciplina da intolerância, da violência. E nós estudaremos cada uma dessas disciplinas, e receberemos lições repetidas a todos os momentos, até que nós tenhamos conseguido formar em todas essas disciplinas. Então isso é o processo de evolução do nosso espírito. Desde que passamos lá pelo reino mineral, evoluímos para o reino vegetal, chegamos ao reino animal, depois tivemos a razão, juntamente com o livre-arbítrio, no reino hominal. Esse processo é de constante evolução até nós chegarmos um dia à plenitude. Porque Deus, ele não tem privilégio em suas leis.
Deus criou a todos nós simples e ignorantes. Então, os espíritos que já chegaram lá na plenitude, que já são espíritos evoluídos, todos eles cursaram essa faculdade chamada faculdade do cristianismo. E Jesus, quando esteve aqui no Evangelho de João, ele diz assim, lá em 14, não se turbe o vosso coração, acreditai em Deus e acreditai também em mim. É necessário que eu vá para que o Consolador prometido venha. Na casa do Pai há muitas moradas. E quando Jesus prometia, o Consolador prometido seria a doutrina espírita que surgiria no século XIX na França filosófica. Mas os ensinamentos do Cristo, plantados por ele, tiveram uma distorção pela humanidade. A humanidade distorceu esses ensinamentos, e se não fosse alguns discípulos de Jesus, pós o Cristo, que trabalharam incansavelmente para que esses ensinamentos eles não perdessem a sua essência, para que nós pudéssemos receber o Consolador prometido, para nós sentirmos mais leves hoje. Porque o capítulo 6 do Cristo Consolador, nós temos mensagens do Espírito de Verdade, e esse Espírito de Verdade que Jesus ele prometeu lá no Evangelho de João. Então, inúmeros discípulos do Cristo, apóstolos, os 12, que tiveram ao seu lado, a não ser Judas, que por uma infelicidade tirou a própria vida, outros discípulos que vieram, deram continuidade a esses ensinamentos do Cristo, e mais tarde, no século 12 e 13, São Francisco de Assis, um desses discípulos também, faz com que os ensinamentos de Jesus não se distanciem do Consolador prometido, que seria a doutrina espírita. Então, Kardec, o início da sua jornada no trabalho da codificação, ele não inicia no século XIX, inicia um século antes de Jesus, quando Kardec estava reencarnado no meio dos druidas. O espírito de Zefiro, em Obras Póstumas, ele relata a Kardec que lá, quando Kardec era gaulês, era druida, Zefiro era parente de Kardec. E que aqui ele estaria ao lado de Kardec para que Kardec desse continuidade à sua missão. E que ele seria um intermediário entre Kardec e o Espírito da Verdade, chamado Zefiro. Então, essa jornada de Kardec, ela começa muito antes, até mesmo da vinda de Jesus como homem. No século XIV, no século XV, existia um personagem que chamava Jean Ros. Jean Ros, ele era discípulo de John Clive. John Clive, ali na República Tcheca, naquela região, é que veio a bater de frente com os ensinamentos da igreja. Porque naquele instante, nós tínhamos até mesmo a venda de indulgências. A igreja vendia indulgências. Então a pessoa ela recebia um pedaço de papel e ali estava escrito que ela tinha ganhado o céu. E se ela apresentasse aquele pedaço de papel, ela poderia agir de qualquer forma, mas com aquele pedaço de papel compro, ela tinha ganhado o seu pedaço no céu. E esses personagens, que é John Clive, que é Jean Ros, que é Jerônimo de Praga, que depois vem a ser o mentor de Leon Denis, eles não concordavam, e aqui eles estavam encarnados. E Jean Ros mais Jerônimo de Praga, eles vão ser julgados, processados e vão ter aí no seu processo, na época da Inquisição, a crucificação através da fogueira. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando do Jean Ros. Se alguém lembrar quem é o Jean Ros aí. Então, Jean Ros, no século XV, ele é em 15 de julho de 1415, ele é morto em praça pública, e ele dizia o seguinte:
vocês matam um ganso, mas nascerá um cisne. E depois de 100 anos, daqui a 100 anos nascerá um cisne. E depois de 100 anos, Martim Lutero vem e faz a reforma protestante. E aí nós temos uma psicografia do Chico e temos uma mensagem de Divaldo Pereira Franco em congresso de 2004 na França, em que ele psicografou de trás para frente, todo em francês, e Divaldo Franco diz assim: transportado da fogueira de Constância em 1415 para a mesma época em que Napoleão Bonaparte se tornaria imperador da França, nós agradecemos Léon Hippolyte Denisard Revair, que é o professor Allan Kardec, que veio trazer a luz do Consolador prometido para que o nosso jugo, para que as nossas dificuldades, elas se tornem mais leves. Então esse processo de acompanhamento com Cristo de Kardec começou lá atrás, antes de Jesus nascer, passou pela Idade Média e depois ele veio no século XIX e deu continuidade nos ensinamentos da ciência, da filosofia e da religião, que se chama doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos ensina a nós termos uma fé raciocinada, e ela nos ensina que nós precisamos, juntamente com essa fé, nós termos crença na oração, porque a oração, ela é também o conector que nos eleva aos espíritos benfeitores e trazem os espíritos benfeitores até nós. Mas essa oração, ela precisa ser feita de coração limpo. A oração, para ela ter a sua eficácia, é preciso que o nosso coração ele esteja liberto das suas ervas daninhas. E as ervas daninhas que nós temos no coração são as disciplinas que eu citei da faculdade do Cristo. Orgulho, vaidade, inveja, ciúme, intolerância, tudo isso é erva daninha que cobre a semente do Cristo dentro dos nossos corações. E quando Jesus estava na casa de Levi, que mais tarde vai ser batizado como o apóstolo Mateus, Levi olha para Jesus e diz assim: mestre, porque quando Jesus chegava nas casas, aproximava-se de Jesus pessoas carentes, pessoas deficientes, pessoas doentes. E Levi olha para Jesus e diz: mestre, mas como que essas pessoas que aqui se encontram, elas conseguirão levar os ensinos da Boa Nova? Jesus olha para Levi sereno e diz a Levi: Levi, é aí que você se engana. É no coração dessas pessoas sofridas que a semente do cristianismo ela crescerá, florescerá e dará frutos. Porque aquele que está na abundância, aquele que hoje está na posição social mais elevada, o seu coração, a terra do seu coração, ainda está endurecida para que a semente do cristianismo ela cresça, floresça e dê frutos. Quem disse isso foi Jesus. Por isso que o Leon Denis, ele é assertivo quando ele diz que a dor é uma bênção. Porque a dor, ela faz com que o nosso coração, ele amoleça. Quantos são aqueles que são prepotentes? Quantos são aqueles que se encontram nas posições mais elevadas? Quantos são aqueles que se acham melhores do que os outros? E quando a dor bate, ele cede. Então, esses governantes que se acham melhores, que querem dominar o mundo, eles não entenderam que o principal governador do planeta Terra se chama Jesus. Estão desperdiçando a oportunidade dada pelo Cristo. Porque através deles, o nosso planeta ele poderia estar diferente. Nós poderíamos estarmos sentindo mais leves, mas nunca se sentiu tanto peso quanto nós sentimos na atualidade. As nossas almas, elas estão adoecidas.
Nunca se tomou tanto remédio controlado como se toma nos dias de hoje. Nunca ficou-se sem dormir tanto como nós ficamos nos dias de hoje, através das nossas preocupações. Porque a medicação essencial não é a medicação física, claro que ela ajuda, mas a medicação essencial para o problema, a raiz dele está mais profunda. Porque a raiz do problema está na nossa alma adoecida. E a medicação que todos nós precisamos para nós melhorarmos essa alma adoecida se chama Evangelho segundo o Espiritismo, ou Evangelho de Jesus, para quem achar melhor falar assim, porque através do Evangelho nós temos um direcionamento. Porque na pergunta 625, Kardec diz, qual o modelo a ser seguido? E os Espíritos respondem, modelo e guia da humanidade se chama Jesus. Para a gente se sentir mais leve, nós temos que seguirmos Jesus. Jesus é guia porque direciona o caminho. Jesus é modelo porque nós precisamos seguir os exemplos que ele deixou. Se nós fizermos isso, nós ajudamos a nós mesmos, acendemos a nossa luz interior e auxiliamos os outros a acenderem as luzes interiores deles também. Porque o aprendiz do Evangelho, que não se entrega ao sacrifício do Cristo, ele é como uma luz apagada no tabernáculo do Evangelho. Ele anda com a sua luz apagada e ainda não consegue ajudar os outros a acenderem as suas luzes. Porque nesse mundo de provas e expiações, ao nosso norte, ao nosso sul, ao nosso leste, ao nosso oeste, não temos como fugir. Nós conviveremos com o sofrimento, com a dificuldade, com a lágrima. Porque por mais que nós, se estivermos bem, se estivermos confortavelmente, materialmente falando, terão irmãos nossos que estarão ao nosso lado em plena dificuldade. Como diz Lacordaire, na mensagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho é a humildade. Todos nós somos iguais perante Deus. Os que possuem muito dinheiro, possuem muito recurso financeiro, tanto quanto os que não possuem, aqueles que estão na dificuldade, que estão na miséria. E lembrando que nesse planeta ele gira, ele tem seu movimento de rotação. A nossa vida também ela é um ciclo. Hoje talvez nós estejamos passando por um ciclo, né? Que estejamos lá em cima. E nós sabemos quem nós ajudamos hoje. Mas amanhã, quando o ciclo da nossa vida girar, talvez nós estaremos na parte de baixo. E quem vai saber quem nos dará a mão é Deus, nosso Pai. Por isso que nós não podemos julgarmos ninguém quando se encontram nas suas dificuldades. Nós julgamos muito pela aparência. E talvez aquele espírito que você deixa de ajudar pela aparência, né? Talvez ele chegue até você buscando ajuda e você nega a ajuda para ele porque ele aparentemente não te agrada. Atrás daquele espírito existem inúmeros benfeitores espirituais que apostaram nele. E se você oferece ajuda, você ganha a simpatia desses benfeitores. E lá na frente, em uma dificuldade que você tiver, esses benfeitores talvez te ajudarão, porque você ajudou aquele ser que você julgava não ser ninguém. Então, por isso que Jesus ensina para todos nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E quando nós entendemos a essência desses ensinamentos, a nossa caminhada ela se torna mais leve. O jugo, né? O fardo se torna mais leve. As provas elas não serão diminuídas, mas a nossa força ela aumenta para que nós possamos ultrapassarmos essas dificuldades. Como o tempo já está indo, né, Sebastião? Eu vou encerrar com uma historinha de Jesus e Filipe, né? Jesus fala para ele o seguinte, ele pergunta a Jesus e fala assim, mestre, mas o peso, né,
da vida, são os grandes pesos que fazem a gente ceder na vida, que faz a gente adoecer, que faz com que nós entremos em depressão, entremos em tristeza. E Jesus pensativo olha para Filipe e diz: Filipe, vamos começar a fazer uma caminhada. A gente tem um morro, a gente vai lá em cima nesse morro. E ali eles começam a caminhada para subir no morro. E Filipe, ele começa a sentir incômodo com as pedrinhas dentro ali da sua sandália. E de metro em metro estava cheio de pedrinha, e as pedrinhas iam machucando os pés de Filipe na caminhada. E ele tirava as pedrinhas, mas como era uma estrada de muito cascalho, quanto mais eles andavam, as pedrinhas enchiam os pés de Filipe novamente. E quando chega em cima do morro, Filipe está com os pés todos sangrando e com uma dificuldade imensa de chegar no topo da montanha do morro. E eis qual é o ensinamento de Jesus. Não são as grandes dificuldades que colocam a gente no peso. São as pequeninas dificuldades do dia a dia que são representadas por essas pedrinhas que vão machucando a nossa alma, e lá na frente nós sentimos um peso enorme, e aí nós recorremos aos medicamentos da terra, esquecendo que o principal medicamento se encontra dentro do Evangelho de Jesus. Obrigado pela oportunidade, gente, que Ele nos abençoe agora e sempre. Devolvo a palavra, Naim. Eu falei, viu? O jugo leve. Sabia que queria ser edificante essa palavra, né? Como a história no final falou bem sobre a questão das pedrinhas, normalmente não é problema pequeno, problema grande que nos incomoda, que nos deixa triste, que nos leva a procurar até mesmo medicações ou tratamento psicológico. São os pequenos e diários problemas, no qual hoje eu até comentei com meu sogro e minha sogra, falei, eu não dou conta mais não. Tem muito tempo esse negócio. Então, por isso que eu brinquei no início que eu começaria a apanhar a de agora. Então, que possamos sair daqui com a certeza, né? Que as pedrinhas pequenas podem até machucar os nossos pés na nossa caminhada, mas serão elas que irão nos ajudar a evoluir nessa oportunidade que estamos tendo, né? Nesta reencarnação. E que possamos, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, conseguir, né? Sem querer desistir. Teve uma vez que uma palestrante aqui falou que ela tinha o direito de falar com Deus 7 vezes e reclamar. Era só um pouquinho, eu nunca mais esqueci isso. Ao invés de pensar em desistir, vamos só abrir um minutinho de reclamação. Falou, eu estou no meu direito. Eu achei interessante ela falar isso. Era um combinado dela com Deus, né? E eu achei bonito da parte dela. Porque a gente vai reclamar, a gente vai questionar o porquê. E é isso daí, né? Mas que possamos seguir firmes, né? Agradeço aos internautas em casa pela participação e vamos passar agora para a segunda parte do nosso trabalho de hoje, né? E o seu Sebastião, ele quer dar alguns recados e logo em seguida a gente já vai fazer a frutificação das águas e uma prece para estar iniciando a segunda parte.